Olha, 7 de pentáculos. Tem alguém aqui, na energia de vocês, que está tentando manipular o tempo. Tombado, o lobo. Uau! Tentando impedir vocês de abrirem novos caminhos na vida de vocês. Meu amor, essa leitura já começa forte, poderosa. Cheguei, meus amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal. Eu sou Ivana, uma mensagem espiritual canalizada através dos oráculos, trazendo para você toda a clareza e orientação da situação que você está passando aí nesse momento, ou algo que já aconteceu no passado, trazendo também a previsão para o teu futuro, tudo que vai acontecer, com grandes alertas e aconselhamentos espirituais que chegam para você aqui agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos a essa leitura. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana, eu sou oraculista, taróloga, cartomante, também sou terapeuta holística. Trabalho com uma técnica de limpeza espiritual muito forte chamada apometria. E aqui nesse canal eu trago leituras para os signos, previsões fortes, mensagens canalizadas pelos oráculos como essa que eu vou trazer agora para você e muito conteúdo sobre espiritualidade. Você gosta dessa vibe, você gosta dessa energia, você gosta desses assuntos, vem aqui pro canal que eu tenho certeza que você vai amar estar aqui comigo. Eu convido você a já se inscrever, ativar o sininho de notificações, você que ainda não se inscreveu, para poder, ficar juntinho comigo e sabendo de tudo. Então bora lá, gente. Leitura canalizada, oracular, intuitiva. Essa leitura chega para você agora, não importa qual é o seu signo. Se você se conectou com a capa, com o título dessa mensagem, ou se chegou para você aí, apitou no seu celular, ou você encontrou em outra rede social e falou, cara, você está falando comigo, e veio até aqui ver, essa mensagem é para você. Por quê? Ninguém chega nessa mensagem por acaso. Tem um dedinho espiritual da tua espiritualidade que te protege, conectada com a minha, fazendo você receber essa orientação agora. Então, bora começar? Conecta o que eu vou falar com o que você está vivendo e você vai entender que mensagem é essa para você. Só solta o que não ressoa, porque é uma leitura coletiva para um grupo de pessoas. Sempre peço o discernimento de cada um. Então, bora lá? Vamos abrir com o tarô, começar com essa mensagem poderosa. Vamos ver qual carta pulou aqui. Já pulou invertida? O 7 de copas. Ele pulou invertido aqui. A alta sacerdotisa. Uau! Espiritualidade também falando sobre uma manipulação. Manipulação de tempo. Olha! 7 de pentáculos. Tem alguém aqui, na energia de vocês, que está tentando manipular o tempo. Tombado, o lobo. Uau! Tentando impedir vocês de abrirem novos caminhos na vida de vocês. Meu amor, essa leitura já começa forte, poderosa. Essa pessoa tem planejado algo, como se analisasse nos mínimos detalhes. E tem tentado de todas as maneiras aqui inverter as polaridades. Pegando algo positivo e querendo transformar em negativo para você na tua vida. Essa pessoa, ela tem aqui muitas intenções, múltiplas intenções em paralisar você. Como essa pessoa não pode fazer a força, ela está tentando algo aqui, digamos que muito arriscado para ela. Muito arriscado. Tentando achar uma palavra, mas é muito arriscado. Vamos continuar aqui. Olha, o 2 de pentáculos. E o 3 de bastos. Mas a espiritualidade vem trazendo um alerta junto com um aconselhamento muito poderoso para você. Manter o equilíbrio nesse momento. Você precisa estar se equilibrando aqui
para que as suas forças não desabem. Sabe? Tuas forças, tua fé, tua coragem. Essa energia positiva aqui, ela não saia da tua vida, que tem em volta de você, tá? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa está tentando manipular o tempo contra você, me parece que isso aqui é uma estratégia muito perigosa dessa pessoa para tentar impedir que você siga em frente, que você acesse o novo. Olha, eu vejo uma pressão tão forte aqui no que essa pessoa está fazendo, que me fala que essa pessoa, como ela quisesse você, levar você à loucura, levar você a romper, assim, Sabe quando alguém quer destruir a tua imagem, quer destruir... Não é só a tua força, é muito mais que isso. Muito mais que isso. Eu vejo essa pessoa muito insatisfeita também. Porque, assim, tem uma situação aqui que para essa pessoa já deveria ter sido resolvida e você empurrada à lama. Só que essa pessoa não está vendo isso acontecer. Porque tem algo amparando você aqui. Quando eu falo algo espiritual. Como se fosse uma estrutura espiritual, que é o seguinte: balança, mas não cai. E essa pessoa querendo entender por que você não está caindo. Por que você não está caindo na conversa? Por que você não está caindo na mentira? Por que você não está caindo na loucura? Por que você não está caindo para tomar as decisões erradas, meter os pés pelas mãos? Porque também me parece muito uma tentativa de colocar você num beco sem saída, onde a sua única opção seria essa. Essa pessoa, inclusive, ela pode estar te dando várias opções, mas todas as opções que ela te dá é para te prejudicar. Nenhuma é para você se elevar aqui. Só que a espiritualidade pede para você manter o equilíbrio, a paciência nesse momento. Por mais que você olhe e você ache que isso não vai ter solução, isso tem. Tem um trabalho aqui sendo feito por uma espiritualidade que te protege também. Essa que está segurando as suas estruturas. E as suas estruturas pode ser para muitos a tua fé, ou algo assim que sustenta você. Sabe quando você fala assim, eu só faço isso por conta disso? Isso daqui me move, se não fosse isso, eu nem sei o que seria de mim. Eu vejo alguém falando isso aí, sabe? Então, segura nessa estrutura, porque isso daqui é o espiritual também segurando você, tá? Porque tem aqui soluções para você, tá? Ó, carta do carro. Onde ninguém pode te parar aqui, não. Ninguém pode te parar. Uau, que forte. Meus amores, dá um like, hypar nesse vídeo. Não esquece, coloca aqui, ó, ninguém pode me parar. Essa pessoa quer parar para você um novo caminho ou uma abertura de solução. Sabe quando você... Imagina se você quer ir e alguém fecha o portão e fala, você não vai passar daqui. E aí você tenta pular o portão, a pessoa coloca alguma coisa em cima do portão para que você não consiga. Eu vejo você tentando fugas, e essa não é fugas de fugir da situação, mas é tipo, cara, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero viver isso. E parece que todas as formas que você está escolhendo estão atravancadas, como se você buscasse solução e atravanca, solução e atravanca. Essa pessoa, ela tá manipulando o tempo, é como se essa pessoa quisesse ganhar tempo. Mas a espiritualidade, você pode estar dizendo assim, é muito tempo, Ivana, é muito tempo, mas a espiritualidade está pedindo para você, calma, você vai entender o porquê você precisa segurar mais um pouco. Não perde seu centramento. Por mais que esteja difícil,
de entender o motivo, de entender o que está acontecendo, que eu vejo você se perguntando aqui, o que será que está acontecendo, quem é que está por trás dessa situação, ou se você sabe quem está por trás, quais são os mínimos detalhes, calma. Algumas coisas serão clarificadas aí para você, tá? Você vai entender aqui. Me parece que essa pessoa, ela pode ter algum transtorno psicológico para alguns, tá? E não precisa ser algo diagnosticado, tá? Mas sabe quando você fala assim, não é possível que uma pessoa faz e fale isso? Isso é muito assim surreal, imaginar alguém falando e fazendo isso. Porque é contra a lei, porque é contra a ética, sei lá. Sabe quando... Eu quero encontrar uma palavra, mas é absurdo. Acho que a palavra que vem pra mim é absurdo. Sabe quando você fala assim, cara, mas isso é um absurdo. Nada ampara isso, a lei não ampara isso, a sociedade não ampara isso, não existe explicação para isso. Por que essa pessoa está fazendo isso? Essa pessoa só pode ser... Quando vem uma justificativa para você, você fica tentando entender aqui. Só que a espiritualidade fala que existem coisas aqui ocultas e que serão reveladas na hora certa para você. Por isso, enquanto você precisa esperar por algo aí, mantenha-se em equilíbrio. Porque o equilíbrio interior, ele traz o poder que você precisa ter a hora que a verdade chegar, tá? Você vai entender. Bora continuar essa leitura? Bora, vou continuar com o tarô aqui, depois eu vou abrir outros oráculos. O Imperador. Meu amor, você que ainda não se inscreveu na apometria coletiva, se inscreve. Tratamento espiritual profundo, quebra de magia, limpeza de olho gordo esse mês, porque a gente chegou no meio do ano, gente. Você que não se libertou desse... Bora pra apometria. A apometria é uma limpeza em camadas, mas são camadas profundas que a gente vai limpando e retirando. E a apometria coletiva, ela é uma faxina na alma. Então a gente todo mês, né, também às vezes precisa dessa faxina. Então bora pra apometria coletiva, você quer se libertar dessas interferências. Deixar o link aqui na descrição. Olha aqui o 10 de pentáculos. E aí quem quiser se inscrever no final, clica lá. Tombado, o pajem de copas. Me parece uma certa arrogância com infantilidade. Como se alguém quisesse manter o controle sobre as tuas decisões, sobre você, ou até sobre a tua família e tuas conquistas para alguns financeiras, tá? E eu continuo repetindo, essa pessoa, ela tem algum transtorno, mesmo que não seja diagnosticado. Essa pessoa pode viver como uma pessoa normal na sociedade, mas não é. É como se essa pessoa aprendeu a esconder o turbilhão que tem dentro dessa pessoa. Eu vejo porque, assim... Eu vejo porque, assim, você vai entender isso no momento certo. Você despertou, você, a tua essência, a tua força, a tua garra, a tua luz, quem você é, o teu caráter, quem você é. Despertou nessa pessoa uma energia de fúria. E essa pessoa, ela não está equilibrada suficiente para enfrentar alguém equilibrado que pensa antes de fazer, pensa antes de falar, pensa antes de sentir e sabe que por mais que as coisas estejam estranhas ou até ladeira abaixo, desandando, ainda assim, o que você decide fazer agora desenha o teu amanhã. Enquanto essa pessoa não está entendendo isso,
E eu vou te dizer, enquanto essa pessoa ela tá perdendo o tempo dela, horas e horas, pensando em como te destruir, espiritualidade pede para você passar suas horas pensando em como se reconstruir. E você vai entender o recado na hora exata, tá? Eles estão falando aqui. O pendurado. Essa pessoa ela realmente colocou alguma interferência aqui para segurar você numa abertura de caminhos. Essa interferência ela não precisa ser espiritual, mas para alguns é, tá? Limites, como se eu colocasse algum tipo de limite. Ou então como se segurasse você para você não interferir. Parece que aqui tem alguma questão conectada muito com alimentar-se da tua energia, tá? 7 de espadas, olha ela aí, olha ele. 7 de espadas aqui é aquela pessoa que se esconde aqui, se esconde através de uma carapuça, principalmente familiar. Sabe aquela família de margarina? Se esconde como se fosse num quadro de perfeição. Mas por trás tá fazendo coisas aqui muito, muito fortes, as espadas. Mas parece que me tem aqui um chega nessa história. Olha a página de espadas. Se você está precisando encontrar forças para ir contra essa criatura divina aqui, esse ser, você vai conseguir, tá? Se for magia aqui, vai quebrar. Tem quebra de demanda aqui, tô toda arrepiada. E quando quebrar, olha aí, o queimar, pode ser que alguém precise queimar alguma coisa aí. Um objeto. Uau, verdade. Tem alguém aí, tá? Não é para todo mundo, não. É que para quem sabe o que é esse objeto. Mas quando quebrar essa magia aqui, para quem tá passando por magia, é quando o encantamento vai embora. A capa que tá tapando esse 7 de espadas aqui cai. É quando uma pessoa tá fazendo de tudo para que a cortina não caia, que os bastidores não sejam vistos. Imagina se você tá vendo uma peça de teatro. E aí, os atores estão ali, só que lá atrás é tudo falso. Lá atrás é tudo mentiroso. E tudo que você tá vendo é uma ilusão. Quando a cortina cai e você vê os bastidores, você vê o que é verdade. E aqui, essa pessoa pode estar querendo que não chegue a isso. Ou você não vê, ou alguém que você está lidando. Por isso aqui tem uma falsidade, um fingimento. Mas tem alguém que pode ser você, tá? Ou outra pessoa que está cansado e cansada dessa situação. Que aqui tem uma outra pessoa na energia de vocês. Só que me mostra que aqui, por conta de algumas manipulações que essa pessoa já fez, é muito difícil as pessoas envolvidas enxergarem a verdade. Que, na verdade, essa pessoa tem amarrado você, impedido você.
Porque pode ter alguém aqui que fale, não, essa pessoa está te ajudando. Você que é desequilibrado, desequilibrada aqui. Só que você sabe que não é isso. Mas aqui alguém fala pra você. Olha, pode ter gente aí te chamando de louco, tá? De louca. Coisas desse tipo, sabe? Você não sabe o que fala, você não sabe o que faz, você é louco, você é louca. E é como se você tá vendo tudo. Mas você não sabe como cortar essa interferência. Calma. Isso aqui vai cair por terra. Essa máscara vai cair por terra. O corte espiritual vem. Mesmo que seja algo sendo manipulado no plano terreno, esse planejamento cai por terra. Isso aqui me parece uma energia de uma pessoa muito manipuladora mesmo. Isso aqui eu não estou falando de alguém mais ou menos, não. Estou falando que alguém finge das aparências ser aquilo que não é. Inclusive, isso pode estar incluindo gostos sobre diversas coisas na vida, sabe? Porque é quando a pessoa quer mostrar uma máscara para a sociedade, quer que a sociedade te veja como uma pessoa bondosa, mas na verdade essa pessoa é uma grande farsa. E essa pessoa está com medo de não conseguir mais sustentar essa máscara, porque me parece que você, ou tem alguém aqui, ou a própria espiritualidade para alguns, está fazendo as verdades virem à tona. Eu vou te dizer que algumas verdades já foram, inclusive, reveladas. Inclusive, se você acha, Evana, já sei quem é essa pessoa, a máscara já caiu para mim, mas não caiu para o outro, tal. Me fala que só falta mais uma coisa para cair de vez, a máscara dessa pessoa. Só mais uma coisa. E quanto mais essa pessoa entra no modo raiva, no modo luta, intolerância, para aqui para alguém tem intolerância, egrégores de intolerância. Olha, até caiu uma carta aqui. A chama condutora, a espiritualidade. Que está guiando você nesse momento. Olha aqui, a chama azul de Arcanjo Miguel guiando você. Me parece que você vai estar recebendo uma orientação espiritual aí nos próximos dias da tua intuição. E vai vir da egrégora de Miguel mesmo aqui, ó. E me fala de corte de interferência dessa pessoa. É quando essa pessoa vai perder algum poder, algum acesso, alguma força. Que essa pessoa estava agindo sob um portal. E através desse portal, essa pessoa estava manipulando muitas situações aqui. Esse portal, ele pode ser tanto um portal espiritual quanto uma brecha. Sabe quando você tem uma brecha, aqui na vida mesmo, que faz alguém se aproveitar? Isso aqui vai ser cortado. Me fala de uma decisão que você vai tomar aqui. Uma decisão muito importante, mas é como se fosse o seu grito de independência. O seu grito de corte. O seu grito de luz. O seu grito de força. Vai descortinar. Porque essa espada aqui é como se ela passasse cortando a cortina. Eu vejo a cortina caindo.
Uma cortina que essa pessoa pode ter mantido como uma blindagem por muito tempo na vida, mas que se desfaz. E eu acredito que você vai entender por que a espiritualidade te pediu paciência. E aqui tem gente esperando há muito tempo. Olha aqui, ó. É a lâmina da justiça. Essa espada aqui, ó, é a lâmina da justiça. A gente estava falando dela e eu tirei a lâmina da justiça, que é um punhal aqui, uma espada. Alguém vai perder um poder sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, sobre as tuas decisões. Essa pessoa vai perder esse poder. A espiritualidade está pedindo para que você confie na justiça divina. Você, nesse momento, precisa manter o equilíbrio e tomar as decisões dentro da honraria, para você continuar com esses méritos. E tem um aprendizado muito grande aqui, né? Espiritualidade mostrando o quanto você tem um poder que determina a tua vida aqui com essa situação. Porque muitos de vocês, em algum momento, duvidaram do poder que tem. Talvez um poder de decisão, e aí você foi pedir ajuda. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que decidir. Abre uma brecha. Talvez um medo. Tava com medo naquele momento, pediu uma ajuda para esse 7 de espada, abriu a brecha. Ivana, estava errada? Não, você tá certa. Só que a espiritualidade fala que é você resgatando a tua força, mas você reconhecendo. Porque esse 7 de espadas é uma pessoa aproveitadora, mentirosa, traidor. Que aqui também tem traição, porque essa pessoa, se ela não tá traindo você, ela tá traindo outra pessoa. E a traição que eu falo é traição de caráter. É quando você mostra uma coisa, fala uma coisa e faz outra por trás daquela pessoa. Ou seja, uma completa sacanagem. Tratamento divino. Então alguém aí vai, como eu falei, tá? Passar por um tratamento espiritual, ou está passando. E fala pra você controlar muita ansiedade. Porque essa pessoa tá manipulando o tempo, então é quando muitas coisas eram para já ter acontecido na tua vida e elas estão a passo lento ou não estão acontecendo. Algumas aqui estão paralisadas e travadas. Então, você queria se soltar de uma vez, que tudo acontecesse do dia pra noite. Só que a espiritualidade aqui fala, ó, que é em doses homeopáticas. Que isso vai estar acontecendo, essa soltura das travas, mas que vai acontecer por completo, sim, tá? Alguém aí já está passando por essa situação e está se perguntando se essas situações que estão acontecendo, pequenas bênçãos, pequenas honrarias, se tudo isso está vindo dessa situação, está vindo. E para você que não está vindo, vai acontecer, tá? Tudo depende das escolhas que você faz diariamente. Por quê? Aqui me mostra que muitas vezes você pode acabar perdendo a cabeça e depois se arrepender. Tanto de uma decisão, algo que você falou, ou algo que você fez, quando você estava nessa ansiedade conectada, essa resolução, tá? Isso aqui são coisas muito pesadas. E me fala de, por exemplo, quem está passando por magia, são anos de magias aqui. E olha, eu vou te dizer, tem coisas que são muito bem feitas, muito bem amarradas, e que existe uma continuidade, ou seja, a pessoa sempre está fazendo. E a retirada é por camadas, tá? Como se essa espada fosse cortando cada camada, que é a lâmina da justiça. A sabedoria divina. Então a espiritualidade pede que você olhe por outros ângulos. Ó, essa carta aqui fala muito dos aprendizados. Eles vão se revelando em camadas, as limpezas em camadas. É quando, assim, aqui eu tenho o louco, né? O pendurado e essa carta aqui, que é a carta da sabedoria. Eu vejo muito assim, você amadurecendo também para receber todas as informações, porque a tua espiritualidade, ela não quer que você perca o equilíbrio de saber tudo de uma vez.
de entender tudo de uma vez. Porque aqui é a honraria que traz o corte. E a honraria não está conectado com raiva, com mandar de volta para o outro. Não está conectado. Então é você entendendo o seguinte: isso daqui não se faz. Isso daqui é um absurdo. A pessoa, ela precisa pagar pelo que fez, né? Isso aí, só que não é você querer definir o que a pessoa vai pagar. É deixar na mão da justiça divina ou da justiça de Deus. Enquanto você trabalha para tomar de volta o controle da tua vida, entende? A primeira luz. E a primeira luz ou já chegou para você ou tá chegando, tá? Que é o quê? A primeira história pode estar sendo resolvida agora. Ivana, mas tem muitas, todas elas serão resolvidas. Mas a primeira pode estar sendo resolvida agora. Pede confiança, tá? Tem um recomeço. Ó, a montanha sagrada. Tem um recomeço. Me parece aqui que um grande desafio, um grande obstáculo vai ser derrubado. E esse vai ser só o começo de diversas honrarias que vêm. Mas você precisa estar conectado nessa energia de luz. Isso aqui é energia de Xangô, tá? Muito forte aqui. E a montanha, ela traz muito uma carta da demora, né? Então, assim, aquela demora, ela não é uma coisa pesada. Tive um déjà vu aqui, como se eu já tivesse feito essa leitura para vocês, em algum outro momento. Mas não fiz. Inclusive, até o espaço. Parece que eu já estive aqui antes de eu estar aqui, entende? Como se eu já acessei em outro plano espiritual. Como se a hora dessa mensagem chegar para você já estava gravada na linha do tempo. Ou seja, nada aqui é por acaso. E eu tô vendo aqui na minha mente totalmente tudo isso acontecendo. É muito forte. Porque tem algo desenhado para tirar esse obstáculo no momento certo. E esse momento está se aproximando, tá? Pede fé, confiança, equilíbrio, retorno merecido. Equilíbrio para saber a verdade. Por quê? Você vai ter uma grande honraria com esse retorno merecido no fundo do deck. Me fala de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não falo só de dinheiro. Prosperidade harmônica. Todas as áreas da tua vida prosperando. Um pilar sendo reconstruído de cada vez pela justiça divina. Começando pela tua paz. E aí você tem que entender o que abre o teu caminho para paz. O que hoje você está precisando para ter paz? É a tua família harmonizada? É o dinheiro entrando na tua conta? É a tua saúde? O que é para você ter paz? Isso volta para você. Isso começa a acontecer. Só que ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, algumas verdades começarão também a... Pegar um baralho cigano aqui. Algumas verdades começaram a aparecer também nessa história. E não vai adiantar tapar o sol com a peneira não, tá? Quando os problemas se dissiparem, você pode até enxergar um problema maior. Só que quando Deus te der a visão disso aqui, Ele vai te dar também a ferramenta para tirar esse problema da tua vida. Então você precisa estar com muita inteligência emocional de entender o quê? Eu tô sabendo de tudo, mas eu tenho a ferramenta para limpar, para tirar, para resolver na vida. Eu não tô preso e presa à história e virar a página, tá? E aí até quero trazer aqui um
um gancho nessa história para você entender uma situação rapidamente. Eu leio cartas desde 2012, tá? 2012 eu comecei a jogar cartas. De verdade, antes eu já tinha um contato, mas não jogar. Jogar para fazer previsão para outra pessoa, tudo mais. Eu jogava de uma maneira. Quando a apometria entrou na minha vida, eu aprendi a ferramenta, e não foi quando eu era assistida, não. Foi quando eu dominei a técnica, tá? Quando eu estava dominando a técnica já, fazendo limpeza de outras pessoas, não só mais a minha, o meu jogo mudou completamente. E eu passei a entender o que é revelação e previsão. Porque era tudo sendo mostrado, eu limpava, pá, acontecia o que mostrava. Tudo, pá. Quando tudo foi mostrado pra mim, eu tomei um susto. Porque era muita coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E ali tinha muita coisa que me trazia sentimentos, sabe? Desarmônicos, porque envolvia pessoas, situações que eu não imaginava. Mas ao invés de alimentar a raiva, eu alimentei a minha fé. Por quê? O problema estava ali, agora escancarado. Eu sabia tudo o que estava acontecendo na minha vida. Mas eu tinha apometria para limpar. Porque eu já dominava aquela técnica. Então, com isso, eu olhei para a solução e fui limpando. E aqui é isso que a espiritualidade quer que você entenda. Independente do contexto, que pode não ser espiritual, pode ser até físico. Quando você enxergar que o problema ele é muito maior do que parece, tá? Você vai estar com a ferramenta na mão. E com instruções aqui de intuição espiritual, de guardiões, para estar invertendo toda a negatividade em luz na tua vida. Através de ações aqui também, tá? E para alguns tem questões de tratamentos espirituais. Para quem em questão de tratamento espiritual quiser aprender a técnica da apometria, eu tenho curso de apometria para você, então corre lá, se inscreve, tá? Quer aprender apometria? Quem não quiser aprender, quiser passar pelo tratamento, eu tenho tanto tratamento individual quanto coletivo, tá? O coletivo, como eu falei, é maravilhoso, mas tem atendimento individual também, agendamento pelo meu site. A carta da mulher. A força. Então é quando um ponto de força na tua vida, muito conectado a poder nas suas mãos, poder de decisão, equilíbrio emocional, volta. E eu vejo você forte aqui, tá? Mesmo que as coisas ainda não estejam todas ajustadas. Você não precisa que tudo esteja ajustado. Você só precisa desse primeiro corte. E o resto vai fluir, tá? A felicidade, viu? O sucesso. A espiritualidade e a união. Então, assim, você só precisa desse primeiro. Ó, a mensageira no fundo do deck. Olha, eu tô muito arrepiada, essa leitura tá muito forte. É como se... Sabe quando a pessoa fala assim? Eu só preciso de tal coisa para mudar minha vida? Você vai ter essa oportunidade. Eu só preciso de tal coisa para fazer diferente? Faça diferente. Vire a página, vire o capítulo, olhe para frente da tua vida. Esqueça esse 7 de espadas aqui. Ele vai ter que lidar com a luz. E não tem como esconder a verdade para a espiritualidade. Pode estar escondendo para você, para alguém que você está lidando. Pode estar tentando, durante esse período, justificar injustificáveis para manter a máscara, mas não vai. A mensageira, o inimigo, o êxito, o destino. É, a máscara vai cair mesmo aqui, ó.
O inimigo vai ser revelado. Vai ser revelado. Mas o mais interessante é que ele não vai ser revelado em qualquer momento, não. Ele vai ser revelado no momento aqui que você vai estar com a força da justiça divina nas suas mãos. O que é isso, Ivana? É quando que o que você tem já está sólido, não dá mais para tirar. É quando a espiritualidade, ela já trabalhou a base dessa estrutura, a fundação da casa, né? Para depois construir. Não dá para construir uma casa aqui no solo de lama. Digamos que é como se hoje tem muita coisa desestruturada aqui na tua história, porque foram muitos acontecimentos. Aqui ou são anos de acontecimentos, ou são muitos acontecimentos uns atrás dos outros que foram colocando você impedido ou impedida de seguir em frente, que se a espiritualidade colocar, vamos supor que você tem um solo ali que afunda, né? Como se fosse uma areia movediça, sabe? Sim. Se a espiritualidade for construir a tua casa nesse terreno, ela não pode simplesmente colocar uma sapata e subir as paredes. Ela vai ter que fazer uma aprofundação muito profunda. Vai ter que encontrar uma base estruturada. É isso que a espiritualidade está fazendo. Por isso pede muita paciência, muito equilíbrio, muita sintonia com o espiritual, mas também pede muita mudança de comportamento, porque aqui tem algumas coisas na tua vida que você tem ficado decepcionado que as portas não se abrem e não se mexem, mas a espiritualidade fala que se você fizer diferente, ou você somar diversas atitudes que você está fazendo ou que você está tendo isoladamente num pacote só, você vai encontrar a solução, tá? Mas é preciso seguir em frente. Aqui você pode estar paralisado numa história que está te prendendo em relação aos 7 de espadas. Olha, se você não arriscar, não vai saber até que ponto é capaz de chegar. Eu falei que você é muito mais forte que isso. Independente da situação, se escolha, se priorize e se valorize. Assuma a responsabilidade de se fazer feliz. Muito forte, hein? Muito forte. Meus amores, gratidão pela presença de todos vocês. Eu vou convidando você agora a estar assistindo outros signos fortes do seu mapa. Signo Lua, signo Ascendente, signo o Sol também, se você não assistiu ainda, Vênus, Júpiter, ou até o seu signo oposto complementar. Tudo isso te ajuda a complementar essa leitura. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.